Fala pessoal, beleza? Tem gente que não passa na prova por motivos de ansiedade, nervosismo? Tem. Tem gente que passa o ano inteiro ansioso e chega na hora da prova não consegue reproduzir aquilo que estudou. Tem gente que chega lá na hora da prova, passa mal, com dor de barriga o tempo inteiro, não dorme direito um dia antes. Eu já vi a estudante vomitar em cima da prova de nervosismo. E isso acontece quando você chega num estágio onde o nível de cortisol e adrenalina está tão alto, cara, que a cabeça parece assim que fica bombando, explodindo e você não consegue produzir. E isso atrapalha na prova, na hora da prova, muito. Não só na sua jornada, mas na hora da prova, na hora do simulado. E eu vou te falar que 100% dos alunos de cursinho são ansiosos. E dependendo do grau dessa ansiedade, pode levar a uma situação como essa. Uma situação que, inclusive, na hora da prova, vai dar aquele famoso deu branco. Cara, seu nível de cortisol, seu nível de adrenalina está tão alto que impede a passagem sináptica da informação. Então, você lê a questão, mas a informação que está ali guardada não passa por esses níveis altos de cortisol e adrenalina. Por que isso acontece, professor? Por que isso acontece? De pessoas tão fortes, às vezes, na hora da prova, ficarem pequenininhas e miarem como gatinho. Cara, porque você tem aí a questão da imprevisibilidade. É um dos fatores que te deixam ansioso, tá? Como assim imprevisibilidade? Você quer muito um estágio desejado, mas você não sabe como chegar lá, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que fazer, e isso te gera uma ansiedade. Você quer que tudo dê certo, mas não sabe a estrutura de como começar. Eu te falo, se você começar a trabalhar com previsibilidade e estruturar suas ações ao longo do seu estudo, você vai diminuir esse estágio. Por exemplo, você sabe que na prova de biologia vai cair sempre no Enem questões de fisiologia. Se vai cair questão de fisiologia, eu sempre vou ter que estudar vou estudar fisiologia e vou programar meu estudo para isso. E como você programa esse estudo para isso? Identifica dentro do PRD o seu nível de dificuldade e estrutura uma sequência de estudo correta. Cálculo estequiométrico. Professor, eu não tenho índice de acerto em cálculo estequiométrico. Então, vamos trabalhar. Vamos lá, buscar. Você não acerta? Você não entende cálculo estequiométrico? Vamos estudar, então, partindo da teoria, fazendo exercícios básicos, exercícios resolvidos. Depois vamos aprofundar em exercícios fáceis. E aí a gente aprofunda mais ainda em exercício teste. E depois vamos para os exercícios Enem. Com isso, cara, você sabendo as questões e os tópicos de maior recorrência, você consegue estruturar a sua prova e seu estudo. E é isso, esse trabalho que vocês estão fazendo dentro do seu estudo no pré-vestibular. Você não está aí só para assistir a aula e ficar parado. Professor, eu quero muito uma redação 900. Mas você está entregando sua redação toda semana? Então, quando você começa a agir, tomar a ação dentro da previsão dos assuntos que são recorrentes na prova, essa insegurança vai diminuindo. E chegamos num outro segundo ponto que gera a insegurança. Qual é o segundo ponto que gera insegurança, professor? O gap, o vazio entre expectativa e realidade. Hoje você está indo para um simulado e você espera te acertar 35 em ciências da natureza e matemática. Mas aí chega lá na hora da prova, você sabe que como você não estruturou o seu estudo anterior de uma maneira correta, como maneira correta? Uma maneira em que você conseguiu se aprofundar, melhorar o seu nível de acerto, botou o índice de acerto perto de 80%,
80% em cada conteúdo recorrente, você se esforçou nesse sentido, você só acertou 20. E aí você fica, olha, eu queria 35 e só acertei 20. Você fica aí com 15 questões que você acha, eu não dou conta, eu sou ruim, eu não vou conseguir, eu não quero mais fazer simulado. Mas presta atenção, quando a gente faz esse simulado e tem uma resposta não positiva, a gente tem a oportunidade de corrigir o erro. Pensa nisso. Então, sua presença no simulado ela é muito importante. E quando você começa a ter, num simulado, numa estrutura de simulado, a consciência de que você está sempre errando, por exemplo, em humanas. Era Vargas, a gente retoma, estuda Era Vargas, diminui esse índice de erro e transforma esse erro em potência, em formas de quando cair isso na prova, você sempre acertar. O que não pode é ficar parado, não comparecer ao simulado. Você está entendendo isso aqui? Porque a gente começa a ter o simulado é aquele velhinho de barba que sempre fala, olha, meu filho, na hora da prova de química no Enem, você vai errar a questão de solubilidade, cálculo das concentrações. Porque o simulado vai te dizer isso, o que você erra e o que você acerta, o que você mais acerta e aquilo que você mais erra. E é a chance de quê? Corrigir. Então, vamos lá. Se você, ao longo da sua jornada, trabalha com recorrência, e nessa recorrência você aprofunda esses tópicos que mais são difíceis para você, coloca uma sequência de estudo correta, porque assim, vamos lá, tem um tópico que sempre cai em química, que é identificação de funções orgânicas. Se esse tópico, identificação de funções orgânicas, você é bom, cara, você não tem que vir desde a teoria para chegar lá. A gente já conversou isso várias vezes. Se você é bom nisso, você evoca, lembra da teoria, você lembra da teoria, e depois você parte para os exercícios. Se sua taxa de acerto já é alta, você já pode ir direto para o exercício Enem. Agora, se sua taxa de acerto não é alta, você começa nos exercícios básicos. Agora, se você não sabe nada de funções orgânicas e de identificação, onde é que a gente começa esse estudo? Lá na teoria. E é no dia a dia que você vai construindo isso e trabalhando com a previsão. E quando você tem essa previsão e tem as ações organizadas, o seu nível de ansiedade diminui. Gente, não existe mundo perfeito. Perfeito só tem um, e é o cara lá de cima. Nós trabalhamos com a busca da excelência, de fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Você está me entendendo? A gente busca trabalhar o melhor com aquilo que a gente tem hoje. E quando nós tivermos condições melhores, a gente melhora o nível da nossa ação. Então, você vai trabalhar isso de melhorar a sua forma de estudo, baseado naquilo que você já sabe, daquilo que você não sabe, da recorrência. Por isso, a planilha do PRD é importante. Você vai aprofundar no TOEIC os seus estudos na hora de monitoria, na hora que você está sozinho com você mesmo, é essa hora que você aprende. Quer uma redação acima de 900? Vamos trabalhar as redações todas as semanas. E se você faz passo a passo dos métodos que estão sendo colocados, você diminui a sua ansiedade. E aí sobra a questão do gap entre expectativa e realidade. Eu sei que hoje você já queria chegar e ter a certeza que vai tirar 35, 40 questões de acerto. Mas se isso não acontecer, é bom, porque nós vamos identificar os erros e trabalhar em cima dos erros. Para que você percebe que no simulado 1 errou eletrodinâmica,
associação de resistores, no simulado 2 também, cara, está te indicando que você tem uma deficiência nesse assunto e que a gente tem que corrigir, porque isso vai cair na prova do Enem. Você está entendendo? E aí a gente faz essa correção, ainda tem tempo para fazer essa correção. A gente tem junho, agosto, setembro, outubro e novembro para fazer essa correção. Então é muito importante você ir bater um papo com o velhinho de barba, que é o simulado, para saber o que vai acontecer. Essa é uma oportunidade única para a gente diminuir o gap entre expectativa e realidade. E quando você diminui esse gap de expectativa e realidade, você chegar no último simulado, indo muito bem, você fez a sua parte aqui no estudo, cara, você chega na prova mais seguro. Você vai chegar no dia da prova sabendo que pode. E aí é uma outra conversa de como fazer o treino repetir na hora do jogo. Sim, a prova do Enem é um jogo. Simulado e estudo são treinos. Eu já vi muita gente também que estava com um treino aqui em cima, chegou lá na hora da prova, não conseguiu seguir a estratégia. E aí o que acontece? Não reverberou mesmo a pontuação no dia. Mas isso é um papo para um outro vídeo, de técnicas que na hora vão fazer você reverberar, tranquilizar e reverberar o treino na hora do jogo. Mas que eu quero deixar vocês seguros e tranquilos que essa ansiedade, todos os estudantes de cursinho têm. E se você acha que hoje isso é um problema, cara, eu te digo, os problemas da sua vida ainda nem começaram. São os problemas que são adaptados ao seu nível, ao seu estágio. Legal? Gente, eu vou contar um pequeno segredo. Na época de cursinho, quando eu quis passar, eu estava no terceiro ano, eu sempre tive muita facilidade. Mas me falaram que só passava em medicina quem estudava 12, 13 horas por dia. E eu, além da aula, eu estudava esses 12, 13 horas por dia, não dormia direito, tomava café, tomava pó de guaraná, falava para misturar pó de guaraná com café para não dormir, para estudar, fazia tudo isso. E essa coisa toda só foi me acelerando, meu nível de cortisol, meu nível de adrenalina foi subindo de um tanto que chegou perto da prova do vestibular da UNB, que era o que eu queria na época. Cara, deu pala. Pá! Fui passar mal, com pressão alta, com 16 para 17 anos, que eu terminei meu ensino médio com 16 para 17. Imagina isso. Você acha que eu fui bem na prova da UNB que eu queria? Não, eu fui passar lá na, na PUC, lá em São Paulo. Certo? Uma faculdade particular de medicina. Não passei na UNB logo de cara para medicina. E teve várias histórias na minha jornada, como, por exemplo, eu passei para medicina, fiz um ano, percebi que não era aquilo, fiz vestibular de novo, entrei para biologia, percebi que não era de novo, eu não tinha esse acesso às informações como vocês têm hoje. No fim da história, fui formar em química e agronomia. Excelente. Me achei como professor, me achei como consultor ambiental, fui me achando, minha vida caminhou bem nesse sentido. Mas o primeiro curso que eu queria passar, que eu estava estressado, estudava pra caramba, fazia muito, me dedicava, não saiu. Por quê? Porque eu me coloquei num estágio de ansiedade e tensão gigantesco. Então, eu não quero que vocês repitam isso, não porque é uma técnica baseada naquilo que eu passei. Eu te falo que aquilo que eu passei me motivou, inclusive, a aprender como estudar. A aprender que, por exemplo, se eu coloquei uma meta no meu dia de estudar 6 conteúdos e só consegui 4, se esses 4 conteúdos, se essas 4 ações do meu dia foram ações relevantes e que fizeram o meu dia progredir, beleza, boa noite. Vou dormir de consciência tranquila.
Então, se você coloca uma meta de, por dia, estudar 6 conteúdos, e o seu tempo só dá para fazer 4 coisas, quais são os 4 conteúdos prioritários no seu dia de estudo? Quais são esses 2 que você pode deixar para a gaveta do depois? Ou se a recorrência dele é muito baixa, a gaveta até do nunca. Vou fazer 3 exercícios aqui e acabou. Estudei na aula e acabou. Tipo, números complexos no Enem, para quê? Não cai? Então você não vai gastar tempo estudando essas coisas. E você tem que sim, ao longo do seu dia, quando você termina o seu dia, perceber que se você estudou 3, 4 conteúdos bem feitos, sabendo o seu nível de dificuldade e tendo a sequência de estudo correta, você atingiu a sua meta. Porque mais do que o estudo por horáriozinho, de 2 às 4 vou estudar matemática, de 4 às 6 vou estudar isso. Mais do que isso, são as metas colocadas. Então, beleza, então hoje eu vou estudar matemática? Ok, vou estudar o quê? Vou estudar função afim. Qual é o meu nível de dificuldade? Ah, eu já sei a teoria, mas eu não consigo sucesso na hora das questões do Enem. Então, beleza, vou lembrar dentro do evocar que eu estou mostrando para vocês, com os conteúdos, e aí agora eu vou aonde? Eu vou no nível de exercício básico, depois para o médio, depois de difícil. Eu vou aprofundando isso até chegar num ponto de eficiência de 80% nos exercícios difíceis. É assim que a gente vai. É assim que a banda toca. E é assim que você vai conseguir sucesso. Beleza? Então, quando a gente trabalha com a previsibilidade, quanto mais simulado a gente faz para trabalhar o gap entre realidade e expectativa, entendendo que esse erro aqui é uma chance enorme de aprendizado, é assim na vida, é assim nos estudos. Errou, vai para frente. Visualiza quais são esses erros e não erra mais. Repara, a gente não tem olho na nuca para olhar para trás. Os olhos estão aqui para sempre olhar para frente. Coisas, né? Qual é o tamanho? Para-brisa do carro é gigantesco para olhar para frente. Retrovisor pequenininho para conferir lá atrás e tirar lições ali de trás para não ver os erros ali de trás. Então é isso. A gente não tem olho na nuca, é olho aqui na frente, mas a gente pega as ações erradas, os tópicos errados nas provas, para começar a visualizar aquilo que a gente erra mais, aquilo que foi um erro pontual e aquilo que é um erro recorrente. Porque o erro que é recorrente, a gente vai estudar para chegar na hora da prova. Por isso, a presença no simulado é importante. E na hora da prova, quando você está ansioso demais, bicho, para, ó, ajeita na cadeira, posição ereta, está muito ansioso? Respira, respira pelo diafragma. Solta o pescoço, descruza as pernas, solta o corpo, volta e se ativa. Sente o seu braço, sente a mão, passa a mão no seu corpo, ativa o seu corpo, se centraliza, nunca com uma postura de derrotado. Ó vida, ó dia, ó azar. Vomitou na prova. Não! Postura ereta, certo? Nunca daquela de largado no canto. Respira, controla a respiração, esvazia um pouco a mente. Como esvaziar a mente, professor? Cara, várias técnicas, inclusive a última de relaxamento que nós fizemos, vão trazer com que você consiga fazer esse esvaziamento dos pensamentos negativos. Respira, pensa numa coisa muito boa que aconteceu na sua vida, tranquiliza. Se precisar de um tempo, vai ao banheiro na hora da prova, volta, senta e aí você segue. Controla essa ansiedade como um todo. E essa ansiedade é fruto do quê?
fruto de não saber o que está fazendo agora, não saber o que você está fazendo, o que vai acontecer no futuro, com medo do futuro e com medo também do gap da realidade e da sua expectativa e realidade na hora de um simulado. Então, você não sabe o que vai acontecer para frente, não sabe o que está fazendo agora. E aí você tem ainda, num simulado, uma diferença entre o que você gostaria e do que você está sendo capaz. Aqui a gente trabalha com previsão, previsibilidade e estruturação da ação. Esse tempo aqui de hoje com medo do amanhã. Você vai se programar que amanhã você vai estudar eletroquímica. E a eletroquímica não vai cair noxzinho bonitinho. Vai cair o quê? Pilha e eletrólise. Então, vou estudar pilha e eletrólise, tendo como base o quê? Conhecimento sobre NOx e reações de oxirredução. Morreu. Você já sabe o que tem que saber como base, você sabe o que tem que ser aprofundado. Então, desse que tem que ser aprofundado, qual é o meu nível? Como é que eu parto esse estudo? Tudo isso é uma organização que a gente tem conversado com vocês quase que diariamente, que você tem que fazer. Eu não posso pegar na sua mão e fazer o tempo inteiro, porque a gente faz a ação, mas você tem que saber ponto por ponto como se organizar e trabalhar isso também com você em várias disciplinas, porque você é o autor da sua ação. Você é o autor da sua aprovação. Aqui, eu te dou a dica, pego na sua mão, a gente vai aqui, faz o plano básico, mas quem executa é você. Tudo bem? Então, você vai construir esse caminho, você vai construir essa jornada, porque você é capaz. Legal? Você é capaz. E aí, na hora que tiver a expectativa entre aquilo que você deseja acertar na prova e o que você realmente conseguiu acertar, você vai observar isso como chance de identificar o que é um erro casual, o que é um erro recorrente. No erro recorrente, a gente vai sempre trabalhar. No erro casual, por exemplo, você sabe e sabe muito genética, mas errou a questão de genética que caiu no simulado. Foi um erro pontual, porque de 10 você acerta 9. Então, a gente vai trabalhar isso, ok? Agora, se você sempre erra, tudo bem? Geometria plana, então quer dizer que a gente tem que estudar melhor geometria plana. Beleza? E o que eu posso fazer como técnica de hoje? Cara, você tem que ter um gerenciamento do tempo de prova, que senão você vai chutar muitas questões nessa prova. Primeiro de tudo, vamos colocar a maior parte que é medicina. Então, entre a prova de matemática e a prova de ciências da natureza, qual é aquela que tem peso maior? Ciências da natureza. Começa com essa prova de ciências da natureza. Começa com a prova de ciências da natureza, dividindo ela em 3 blocos. Primeiro bloco, tudo bem? De 15 questões. Segundo bloco, terceiro bloco. Vai para o primeiro bloco. No primeiro bloco, questões fáceis que eu faço na primeira leitura, rápido, já sai marcando. As questões que eu sei, mas elas vão exigir mais tempo de cálculo, circula. E as questões que eu não sei, interrogação. E essas que você não sabe, cara, você não vai saber nem agora, nem no fim da prova. Então, pula. Legal? Faz primeiro bloco, terceiro bloco, voltou para o segundo bloco nessa técnica. Nessa forma, você marcou todas aquelas questões que você sabia ler e fazer rápido. Agora sobraram as questões que você vai gastar tempo. Mas não vai gastar tempo 10 minutos, 15 minutos na questão. Você sabe e vai gastar tempo fazendo cálculo. Então, vai lá, faça o cálculo, resolveu a prova, ok? Beleza? Aqui, nesses 2 primeiros tipos de questões, estão suas notas. E quando você faz bloco 1 e bloco 3, onde tem a maior parte das questões fáceis e médias, você consegue desenvolver uma nota muito boa. Porque na prova do Enem, tradicionalmente, é a seguinte: 25% de questões
fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. A maior parte das questões difíceis estão no bloco 2 da prova. Então, vamos trabalhar nelas aqui depois. Porque muitas delas podem ser interrogação. E não dá para saber o que é questão fácil, médio, difícil para o TRI, porque é muito subjetivo. Por exemplo, caiu uma questão de radioatividade em que você acha fácil, mas 60% erra. Então, é uma questão o quê, galera? Difícil. Então, você vai dividir os blocos onde elas se concentram, bloco 1, bloco 3 e bloco 2, vai fazer bloco 1 e bloco 3, onde tem a maior parte das fáceis e médias, e depois você vai para bloco 2, o bloco do meio, onde eu tenho a maior parte das questões médias e difíceis. Para cada bloco, você vai lendo a questão, sei, faço rápido. E onde que você vai ler a questão primeiro? Primeiro no enunciado. O enunciado já vai te indicar se você sabe aquela questão ou não logo de cara. Se você vai fazer ela ali ou não. Por isso que nós temos treinado essa habilidade leitora na hora da correção dos simulados. Perfeito? Então, você vai ler o enunciado e identificar a questão. Identificou? Se ela é fácil e faço rápido, faz na hora. Leu o enunciado, identificou que ela que você sabe, mas vai ter que gastar mais tempo fazendo cálculo, segura. Não é um cálculo rápido? Segura, você vai fazer depois. Leu o enunciado e não sabe? Adeus. O que eu vou fazer com essas questões do adeus? Gente, depois que você faz a prova de ciências da natureza, foi para a prova de matemática, fez nesse mesmo esquema, de divisão em 3 blocos, primeiro bloco, terceiro bloco e segundo bloco, dividindo em sei, faço rápido, sei, mas demoro e não sei. Fechou. Você conseguiu mapear e computar pontos na maior parte da prova, ok? Vou voltar para as questões que eu não sei. Professor, mas se eu não sabia antes, eu também não sei agora. Concordo. Sabe o que você vai fazer? Chutar. Não vai deixar em branco. Como que você vai chutar? Você vai olhar 5 para trás e as 5 para frente dela. E aí você vai identificar qual é a alternativa que você menos marcou. A alternativa que você menos marcou para trás e para frente, professor, de 10 aqui para 5 para trás, 5 para frente, eu marquei só uma alternativa E. Então, é E que você vai marcar, porque é que você tinha menos marcado. Beleza? Com isso, a sua chance de acerto aumenta. E a gente já discutiu sobre isso, que a gente pode conversar mais presencialmente. Então, galera, para hoje, técnica de respiração, na hora que sentou para fazer a prova. Técnica de respiração. Fecha o olho, esvazia a cabeça. Legal? Postura ereta. Trabalhe com o corpo, para não ficar tenso. Legal? Faz essa ginástica. Respira, concentra, começa a prova. Com a estratégia que eu te passei. O objetivo hoje é, com aquelas questões que você conhece, faça a prova inteira. Não deixe 20 questões, 15 questões para chutar depois. Professor, mas eu quero engenharia, então eu vou começar pela prova de ciência da natureza? Não. Geralmente, quem quer engenharia, as provas de ciência da natureza e matemática têm pesos iguais. Se tem pesos iguais, qual é aquela que a escala é maior? Então, depende de curso para curso. Qual é a prova que vai ter o maior peso? E é por ela que você começa, porque sua mente está menos cansada. E o grande lance é saber trabalhar a ansiedade. Sabendo trabalhar a ansiedade, você vai longe, meu querido. Então, depois do dia de hoje, me conta, me manda uma mensagem falando como você se foi no simulado, se conseguiu controlar a sua ansiedade, respirou mais e fez essa prova. E se deu tempo de fazer tudo. E, por favor, no intervalo de uma prova para outra, levanta o corpo, vai ao banheiro, se ativa, lava o rosto, se olha no espelho e fala, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho aqui agora. Posição de super-homem ou Mulher Maravilha, se olhando no espelho,
e falando para você mesmo que você pode, que você é capaz, que você consegue, que você vai voltar lá e vai detonar tudo, vai conseguir fazer essa prova. Dá 3 pulinhos no banheiro e volta. Você vai estar mais relaxado, ativado e confiante e continua a prova. Então, com isso, pessoas, eu espero que vocês consigam ir muito bem. Sucesso e me conta como foi. E vamos trabalhar essa ansiedade para não chegar num nível de estresse de não só passar mal no dia da prova, mas passar mal ao longo do percurso. Passar mal ao longo do percurso de ansiedade é trabalhar com previsibilidade. E existem armas como alimentação, bom sono, bons amigos, que ajudam a diminuir esse nível de adrenalina e cortisol no estudo, que a gente está discutindo e vem cada vez mais falando para vocês ao longo do seu estudo. Então vamos lá. Boa sorte, sucesso. Espero que todos consigam ter a experiência positiva de hoje com uma forma diferente que te leve a entender que erro é chance de quê? De melhoria. Beijo no coração, boa prova. Tchau, tchau, galera.